Oi, meus amores, bora pro vídeo. Hoje nós vamos fazer a leitura de 1 Samuel, tá? Capítulo 2. Aliás, capítulo 2 não, capítulo 3. Mas antes eu quero explicar o porquê que eu não vou ler o capítulo 2, versículo 27, o qual fala sobre a profecia contra a casa de Eli. Porque nesse texto aqui tem muitas informações. E para mim poder fazer um vídeo relacionado a esse texto, eu tenho que voltar lá na época de Moisés. Então, eu vou estar pulando o capítulo 2, versículo 27, e vou estar lendo 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Tá bom, meus amores? Se der, eu vou explicar, tá bom? Então, o capítulo 2, versículo 27 de 1 Samuel, eu vou estar fazendo uma análise mais profunda, um estudo mais aprofundado para me poder trazer um vídeo, ok? Porque mexe com genealogia, mexe com filhos, mexe com toda a família de Arão, de Moisés, essas coisas assim, mexe com filhos, essas coisas assim, tá bom? Então, vamos ler agora, hoje, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 ao 14. Deus fala a Samuel em sonhos. O mancebo Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar e seus olhos começavam já a escurecer, que não podiam ver. E estando também Samuel deitado antes da lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, em que estava a arca de Deus. O Senhor chamou a Samuel e disse: Eis-me aqui. E correu a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não chamei, não chamei. Torna-te a deitar. E foi e deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez Samuel. Samuel se levantou e foi a Eli, e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamastes? Mas ele disse: Não te chamei eu, filho meu, torna-te a deitar. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor e não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, por que tu me chamaste? Então entendeu Eli que o Senhor chamava o menino. Pelo que Eli disse a Samuel: Vai-te, deita-te, e há de ser que, se chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e se deitou no seu lugar. Então veio o Senhor e ali esteve e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: Fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel: Eis aqui que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambas as orelhas. Naquele mesmo dia suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado contra a sua casa, como assá-lo-ei e acabá-lo-ei. Porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade na casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Gente, eu coloquei o título de hoje como posicionamento. Por que que aqui ele está falando no 3? Por que que Deus sentiu essa necessidade de falar com Samuel? Como eu já tinha dito antes, Samuel era um menino que estava crescendo, não somente em estatura, mas em conhecimento diante do povo de Israel, diante da casa dele, diante do profeta Eli. E querendo ou não, ele era um menino que dava exemplo, dava testemunho, tinha caráter, diferentemente dos filhos do sacerdote Eli. Ok? Sendo que nesse capítulo 3, o qual eu acabei de ler para vocês, Deus já vinha avisado Eli sobre o juízo que Deus ia estabelecer sobre a casa dele, lá no capítulo 2, versículo 27, o qual eu não vou ler porque eu vou ter que aprofundar mais meus estudos para me poder trazer para vocês. Então, naquele momento,
como a palavra diz, o jovem Samuel servia ao Senhor. A voz do Senhor era muito importante naqueles dias, também para o povo de Israel. Porém, não se ouvia mais a voz do Senhor, ou seja, por um período de tempo Deus ficou sem manifestar a sua palavra, sem dizer uma palavra para o seu povo, ou sem dizer uma palavra através do sacerdote. Ou seja, aqui também está falando que Eli já era velho e ele apresentava sintomas de cegueira nos olhos, ok? E aqui a palavra vai falar que ambos os dois foram deitar, mesmo que ainda as luzes do templo do Senhor ainda não havia se apagado onde ficavam a arca do Senhor, tá? Deus chama Samuel pela terceira vez, só que se você for ler essa palavra, você vai entender que Eli ainda não tinha ensinado a Samuel sobre a voz do Senhor, como que a palavra do Senhor é manifestada naqueles dias, como era manifestada a palavra do Senhor através do sacerdote para o povo. Samuel ainda não conhecia, tá? O sacerdote ali não havia ensinado o jovem Samuel a ouvir a voz do Senhor. Samuel não conhecia a palavra manifestada de Deus. Ele só fazia os serviços do templo, cuidava muito bem da casa do Senhor, mas não havia vivenciado o manifestar do Senhor. Então, quando o Senhor chama Samuel, que ele não consegue identificar, ele automaticamente vai atrelar a voz de chamamento do sacerdote Eli e vai ter com Eli. Então ali ele se toca, não, peraí, se chamar de novo você vai falar. Fala que o teu servo ouve, ou seja, ele percebeu que era o Senhor chamando o Samuel e ensinou como responder a Deus, servindo-o como servo. Fala-te que teu servo ouve. E assim foi feito. E ali nesse chamamento Deus queria falar o que com Samuel? Avisar, né? Como assim, Carla? Como assim relembrar o aviso que já foi um homem levantado por Deus para falar com o profeta Eli lá no capítulo 2, versículo 27, qual não li, tá bom? Então isso foi uma sentença firmada e reafirmada por Cristo. E aqui tá falando: o Senhor diz a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, o qual tudo o que ouvi lhe tinirão ambas as orelhas. Ou seja, Deus avisou, Deus firmou. Porque lá no versículo 27 está falando: e veio um homem de Deus a Eli e disse: assim diz o Senhor, não te manifestei a verdade à casa do teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó. Então, Deus ele está falando com Samuel, reafirmando o que ele já tinha falado com aquele profeta. Eis que eu vou fazer uma coisa, e todo aquele que ouvir ambas as olheiras vão ficar tinindo. Então Deus avisou, Deus estava avisando. E aqui lá no 3, versículo 12, está falando: naquele mesmo dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado contra a sua casa. Começá-lo-ei e acabarei. Ou seja, Deus está decidindo. Lá no capítulo 3, versículo 13: porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre. Porque, fazendo-se os seus filhos inexecráveis, não os repreendeu. E mesmo Deus levantando esse homem de Deus no capítulo 2 para falar com o sacerdote o que ia ver acontecer, ele ainda assim não repreendeu seus filhos, ele ainda não corrigiu seus filhos, ele ainda não colocou a casa em conserto. Então Deus está falando da advertência. Deus avisou, Deus decidiu, Deus está advertindo. E aqui está falando: portanto, jurei a casa de Eli que nunca mais será expiada a iniquidade na sua casa, com sacrifício nem com oferta de manjares. Ou seja, ali Deus bate o martelo com Samuel. Gente, quando Deus ele levanta um homem do Senhor para te avisar sobre algo qual você está cometendo, sobre algum erro que você está fazendo, seja em cima do altar, seja na sua casa, seja no seu ministério. Quando ele levanta um homem de Deus e você não tem um posicionamento de clamar, pedir misericórdia ao Senhor, então Deus ele vai enviar uma pessoa mais próxima de você. E assim Deus fez. E ali Deus quebra o silêncio que tinha com todo Israel através do menino Samuel. Então ali ele fala com Samuel tudo que havia de acontecer sobre a vida de Eli, sobre a casa de Eli, sendo que Eli já sabia e ele não mudou de postura, ele não teve um posicionamento de querer mudar, de querer corrigir seus filhos, de querer realmente punir seus filhos, de colocar a casa em ordem para Deus. Então, tipo assim, ele ainda permitiu que os filhos deles
os filhos dele, Hofni e Finés, continuassem errando, continuassem cometendo vários ilícitos dentro da casa do Senhor, contra o povo do Senhor, contra o povo de Israel, desrespeitando todos os sacrifícios que eram levados anualmente pelo povo ao templo para ser oferecido a Deus. Então, ele não se posicionou. Então, tipo assim, mesmo diante dos avisos do Senhor, das advertências do Senhor, você tem como não se posicionar. Você tem como não decidir não querer mudar. Você tem escolha de não decidir querer transformar aquilo que tá ruim, aquilo que tá meio bambeado. Você tem todo o direito de você não querer mudar, de não querer mudar de postura, de opinião. Você tem todo o direito. Só que acontece, quando Deus vier, ele vai vir trazendo o aviso, a decisão, ele vai dar a advertência e vai bater o martelo. E quando Deus bate o martelo, não se volta atrás. A palavra do Senhor é uma só. Deus, ele não mudou. Deus, ele permanece o mesmo. Ontem, hoje será eternamente. Não pensa você, porque a gente está no século 21, que as coisas estão modernizadas, que Deus é moderno também. Deus não é moderno. Deus, ele não é contemporâneo. Deus não é passado. Deus não é antigo. Deus, ele era, é e sempre será o mesmo Deus. E a palavra dele vai permanecer a mesma, ok? Então, se ele avisa, é porque ele realmente quer que você muda de postura. Se ele está querendo tomar uma decisão, é porque ele realmente quer que você se lance aos pés dele, pedindo misericórdia. E se ele está advertindo a sua vida, o seu ministério, a sua casa, a sua igreja, através de vidas de pessoas, é porque ele realmente quer que você mude de atitude. Agora, quando o aviso dele não é suficiente, a decisão dele não te amedronta e a advertência dele não te faz nenhuma cosca, aí sim o martelo é batido e a sentença vai ser cumprida. Ou seja, quando Deus começa, ele termina. Com Deus é rápido, né? Não é que nem a gente começa, larga um pouco no meio e vai. Começa, não larga um pouco, não. Deus é reto, ele é justo, ele é santo. E ele, em nenhum momento, ele se rendeu aos pés do Senhor pedindo misericórdia. Em nenhum momento ele pediu a Deus: Senhor, dai-me sabedoria, Senhor, dai-me entendimento para poder corrigir o meu filho, corrigir as coisas que estão acontecendo dentro do seu templo, fora do seu templo, através da nossa atitude, através da nossa postura. Ele não teve esse tipo de princípio, esse tipo de temor e tremor. Então, para você ver o que valida cada vez mais, que ele já estava em uma decadência espiritual já há séculos e há muito tempo, né? Ou seja, tudo que ele fazia era rotineiro, era automático, né? Era por palavras, era por regras, não era com amor, não era com bondade, não era com humildade como servo. Então, tipo assim, ele não se posicionou. E uma coisa que eu sempre vou bater muito nesse canal e frisar com vocês: se posicione diante do pecado, diante do mal, diante do autoritarismo, diante daquilo que confronta e afronta os princípios de Deus na sua vida, no seu ministério, na sua casa. Se posicione, aprenda a dizer não, porque há mais maturidade e relevância no não do que no sim, porque o sim satisfaz a sua carne, o sim satisfaz a sua expectativa na hora, mas depois lá na frente ela acaba te destroçando. O não, você chora agora, vive agora no momento, mas quando você chegar lá na frente você vai entender que esse não hoje na sua vida foi necessário. Então hoje a resposta do Senhor para você é essa: eu tô te avisando, eu tô te advertindo, né? Eu tô te comunicando uma decisão que, caso você não mudar, caso não acontecer isso, eu vou bater o martelo. Então, que a sua resposta diante de Deus, diante daquilo que ele tem para fazer na sua vida, no seu ministério, no seu trabalho, na sua casa, no seu casamento, aonde você estiver, que seja: Senhor, a sua primeira oportunidade, correr para os pés do Senhor pedindo perdão e misericórdia e se rendendo totalmente ao Senhor, fazendo diferente do profeta Eli, sacerdote Eli, que fazia vista grossa aos atos dos filhos. Não faça você vista grossa diante do erro, do pecado dentro da sua igreja, dentro da sua casa, dentro do ministério. Pecado, é para ser denunciado e revelado diante de Deus, e é para ser tirado tudo aquilo que for de ruim, porque uma fruta podre contamina todos. Então, por favor, tenha posicionamento, se posicione. Você não precisa ser arrogante, você não precisa ser mal educado, mas você precisa estar firmado na palavra do Senhor, ok? Só isso daqui vai te dar subsídios e conhecimentos para que você possa tomar qualquer decisão na sua vida, seja pessoal ou espiritual. Em todas as áreas da sua vida, isso daqui tem que ser a sua fonte de vida.
Isso daqui tem que ser a resposta para sua vida. Para tudo que você for fazer na sua vida, a Bíblia é a resposta viva e aberta para você. Ok, meus amores? Então, ó, fiquem na paz do Senhor e vamos nos posicionar sim contra o pecado e contra o mal. Ok? Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua casa. Que Deus abençoe essa nação. Amém?